Pessoal, como eu havia comentado, né, anteriormente, eu prometi para vocês que eu ia fazer uma videoaula de correção do exercício de número 12, né? Visto que ele é um exercício aí um pouco mais complexo, né? Porque ele tem um segredinho, né? Aquele famoso pulo do gato, né? Que eu ia comentar com vocês, né? E vou comentar, né? É verdade. Bom, a ideia aqui, gente, é criar um software que incremente e decremente valores de 0 a 9.999 com passos de 1. Este processo será controlado pelos botões RB0 para incrementar e RB1 para decrementar. Os valores deverão ser mostrados no display de 7 segmentos do kit. Além disso, o software também deverá respeitar as seguintes regras, né? Quando a contagem chegar a 9.999, o usuário continuar pressionando o botão de incremento, né, um alarme sonoro deverá ser disparado. E quando a contagem chegar a 0 e o usuário continuar pressionando o botão de decremento, o alarme também deve ser disparado. E quando o usuário pressionar algum botão, dispara um som de notificação, né, ou seja, alguma coisinha só para identificar aí que ele pressionou o botão, tá? Bom, basicamente aqui, gente, eu criei um código, eu peguei basicamente aquele código que nós desenvolvemos lá do resto do divisão, né? Coloquei aqui, ó, 7.896, vou compilar esse código, vou abrir ele aqui, e ele vai aparecer o 7.896 para vocês aí, né? Aqui no display. De 7 segmentos, né? Então eu estou partindo do ponto em que ponto, professor? Eu estou partindo em que de que ponto você está partindo? Eu peguei aquele código que eu postei para vocês no portal EAD, certo? Na aula de número 4, que é desenvolver, né, programar um display de 7 segmentos multiplexado utilizando a lógica de resto de divisão. Então eu peguei aquele código, colei aqui, compilei e vou começar o desenvolvimento a partir, né, daqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, gente, é uma coisinha para facilitar a minha vida, tá? Vou mostrar para vocês um recurso bem interessante agora, que é chamado de função, certo? Nós temos aqui a função principal, que é chamada a função main. Aqui está todo o meu código, né? Só que eu vou criar uma outra função aqui, do tipo vazia, que eu vou chamar ela de display, tá? E essa função do tipo display, eu vou entrar com valor numérico, e esse valor numérico aqui, eu vou criar uma variável chamada valor número, tá? E o que vai ser essa função, gente? Essa função aqui, eu vou colocar todo o meu código referente a escrita aqui do display LCD. Olha só que interessante. Então, todo aquele código lá que estava aqui dentro do while1, eu vou colocar aqui dentro dessa função, tá? Olha só, criei uma função sem nenhum retorno, uma função chamada display, e ela tem um argumento aqui chamado valor numérico, tá? Vou pegar todas as minhas variáveis aqui, ó, que eu estava utilizando, vou copiar todas elas, vou dar um Ctrl X aqui para recortar, e vou colar ela aqui dentro. Ó, vou colar todo mundo aqui dentro, exceto o X, né? O X vai sair fora de jogada aqui, tá? Logo em seguida, o que vai acontecer aqui? Eu simplesmente copiei todo o meu código, né? Todo o meu código referente à escrita no display LCD que estava aqui dentro do laço repetição infinito. Criei uma segunda função aqui chamada void display com um int valor numérico e colei ela aqui dentro. Então, o que essa função vai fazer, gente? Essa função aqui que vai executar para mim esses códigos aqui, tá? Por isso que eu chamei as minhas variáveis, tudo aqui para dentro dela, tá? Então, vamos lá. Toda vez que eu chamar display e digitar algum valor aqui, esse valor vai ser passado, né, para essa variável x aqui, tá? Então, agora aqui não é mais x, né? Aqui vai ser valor numérico. Então, eu vou trocar aqui o x pelo valor numérico. Porque o argumento dessa função aqui é o valor numérico, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou até minimizar aqui, ó.
Ó, olha lá. Se eu vier aqui no IO1 e digitar assim, display, e aqui dentro eu colocar a variável x, olha só que interessante que vai acontecer. Ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, tá? Vou compilar esse meu código aqui. Opa, tem algum errinho na linha de número... Perdão, gente, aqui eu coloquei sem querer aqui o valor numérico. Não, o valor numérico não pode vir aqui. Aí. Sem querer, eu coloquei valor numérico onde não devia. Opa. E eu apaguei a minha variável x aqui, né? Então, vou escrever novamente aqui x. Pronto. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o zoom para ficar mais fácil aqui para visualizar. Aí. Vou compilar. Bom, olha só. Gente, eu criei uma função chamada display, certo? E essa função chamada display, ela pede um valor, certo? Qual o valor que eu estou passando para essa função display? Eu estou passando o valor de x, né? Qual o valor de x? 1, 2, 3, 4. Olha só que interessante. Todo aquele meu código aqui, olha só que legal. Todo o meu código aqui, gente, que é para escrever no display LCD, eu resumi dentro de uma função. Então eu criei uma função vazia chamada display que você passa um parâmetro para ela, né? Qual parâmetro? Valor numérico. Qual valor? Bom, aqui eu coloquei o valor x. Qualquer número que eu coloco aqui dentro entre parênteses, esse número vai aparecer aqui dentro, ou seja, vai ser armazenado dentro dessa variável valor numérico. E essa variável valor numérico substituiu o meu x, né? Na lógica do resto da divisão. Lembra que o valor x era aquele valor que eu ia separar número por número, quebrar ele e mostrar por display, ou seja, eu simplesmente não mudei nada da lógica, né? A diferença aqui é que eu coloquei uma funçãozinha e essa funçãozinha ela vai resumir o meu código. Olha só que interessante, se eu minimizar aqui minha função, toda vez que eu precisar de todo aquele trambolho de código, simplesmente, né? Eu chamo minha variável, eu chamo minha função chamada display, passo o valor para ela e esse valor é armazenado em valor numérico e o valor numérico está no lugar do x, né? Lembra lá naquela função? O valor do x era onde fazia a divisão, separava, etc, né? Ou seja, o valor numérico foi substituído pelo valor de x, tá? Foi substituído pelo x. O x foi substituído pelo valor numérico, ok? Por que eu fiz isso? Porque eu não quero ficar repetindo, gente, esse código enorme aqui toda hora no meu código. Vou precisar desse código a todo momento agora. Eu não quero ficar repetindo ele toda hora no meu código, tá? Por isso que eu criei uma funçãozinha aqui para facilitar a minha vida, certo? Bom, o exercício pede para incrementar e decrementar, né? Com os botões RB0 e RB1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os botões, certo? Ó, vou colocar aqui um 3B igual 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vou colocar o RB0 e o RB1 como entrada de dados, né? Porque o RB0 e o RB1 serão os meus botões de incremento e decremento. Então, eu coloquei um 3B aqui igual a 1, 1, né? Bom, o RB0 incrementa e o RB1 decrementa. Então eu vou seguir esse processo aqui. Ó. Vamos imaginar que o meu x começa com 0, tá? E criei minha variável x, ela inicializou com 0. Se eu colocar aqui, compilar aqui e der um reload, olha, ó, começou com 0. Então toda vez que eu pressionar o botão RB0, bom, como que eu faço, professor? Bom, se eu pressionar o botão RB0, certo? O que tem que acontecer? Ele simplesmente tem que incrementar uma variável. Então, eu vou incrementar essa variável chamada de x, tá? Então, toda vez que eu pressionar o botão RB0, eu vou incrementar essa variável dentro de x, né? Que essa variável vai ser mostrada no display e vou mostrar. Olha só o que vai acontecer aqui. Vamos ver se está incrementando. Ó, vou apertar o botão RB0. Ó. Tá incrementando. Só que vocês perceberam que toda vez que eu clico, gente, ele joga um valor absurdo, né? Vocês estão percebendo que toda vez que eu clico aqui, ele joga um valor absurdo? Sim, ele joga um valor absurdo. Por que, professor, ele não está incrementando de 1 em 1? Por causa do debounce, né? Justamente por causa do
debouncing, né? O debouncing, ele dá aquela picotada, ou seja, ele dá aquela trepidada mecânica, ou seja, aquela oscilada, e essa oscilação ela vai gerar vários pulsos para você. E esses vários pulsos, com certeza, ele vai gerar um valor aleatório, né? Então a gente tem que colocar uma espécie, presta atenção, uma espécie de delay aqui, gente. Tá? Uma espécie de delay. Só que eu não posso vir aqui e simplesmente fazer isso, tá? Não posso vir aqui, ó, por exemplo, colocar 200, né? Ó, se eu fizer isso aqui, gente, simplesmente eu vou arrebentar com o meu display. Olha só. Se eu colocar aqui, ó, olha que merda que fica. Tá vendo? Ó, se eu fizer isso, olha que merda que fica. Por quê? Porque o meu delay, ele vai atrapalhar o processo de varredura, tá? Ele vai atrapalhar o processo de varredura. Então, não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Bom, mas professor, como que eu faço então para colocar um delay de 200 milissegundos aí, sendo que eu não posso, para dar uma pausa aí de 200 milissegundos, né? Sendo que eu não posso, vamos dizer assim, eu não posso colocar diretamente um delay. Gente, o pulo do gato que eu vou falar para vocês é isso daqui. Parece loucura, mas ó, o tempo de varredura total do display são 4 milissegundos, não são? 4 milissegundos, ok. Se eu quiser um delayzinho aí de 200 milissegundos, bom, 200 dividido por 4 é 50. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui um for, vou criar uma variável inteira chamada i lá em cima, certo? Dentro desse for, vou inicializar o i com 0, ok? Esse i vai ser menor do que 50 e mais. Olha só que jogada que eu vou fazer aqui. E vou pegar e vou essa função display e vou colocar aqui dentro, ó. Ou seja, toda vez que eu pressionar o botão, ele vai incrementar certo ou não? E depois que ele incrementar, ele vai ficar mostrando, repetindo essa informação aqui 50 vezes, ou seja, ele vai ficar numa varredura 50 vezes. Olha lá, ó. Vamos testar aqui. Reload, ó. Gente do céu, isso parece mágica, mas olha só como resolveu o meu problema aqui, ó. Estou clicando uma única vez e automaticamente o delay não atrapalhou. Gente, mas professor, meu Deus do céu, agora eu fiquei totalmente confuso. Ficou uma interrogação enorme na minha cabeça. Você mesmo acabou de falar que não pode colocar um delay. Você mesmo acabou de provar que se eu colocar um delay eu vou atrapalhar o princípio de funcionamento do código. Tá? Gente, vocês concordam comigo? Bom, quanto tempo leva aqui para fazer a varredura? Leva 4 milissegundos. Gente, se eu ficar, vamos supor, pressionei o botão, de 0 passou para 1 porque incrementou um 1 aqui, certo? Gente, se eu ficar repetindo, né, esse código aqui, ó, 50 vezes, olha aqui, ó, ficar repetindo todo esse código aqui 50 vezes, porque essa função display, certo ou não? Essa função display nada mais é do que todo esse código aqui, concorda comigo? Se eu ficar repetindo esse código aqui 50 vezes, certo? E cada varredura aqui corresponde a 4 milissegundos, durante quanto tempo o meu microcontrolador vai ficar executando, né, essas instruções? Bom, 4 milissegundos vezes 50, 200 milissegundos. Ou seja, deu uma espécie de 200 milissegundos aí de delay. Só que o que acontece? Na hora que você pressiona o botão, ele incrementa 1 e fica escrevendo 50 vezes lá no display de 7 segmentos. Enquanto ele está escrevendo, né, o debounce, ou seja, aquela linha do tempo lá do debounce está passando. O microcontrolador não está absorvendo aqueles pulsos, né? Ele está travado ali. Por quê? Porque ele está naquele looping, ou seja, ele está nesse for, executando 50 vezes essa rotina aqui. Mas executando 50 vezes, mostrando que número? O número de X. No caso, se eu apertei 1, vai ficar mostrando 1 aqui 50 vezes. E esses 50 vezes vai dar tempo de passar o tempo, né? Ou seja, vai dar tempo daquele gráfico do debouncing andar, e na hora que aquele gráfico debouncing se deslocar, na hora que o microcontrolador voltar no I/O1, ou seja, voltar ao normal, aquela trepidação já foi, né? Então é uma espécie de um delay, só que dentro desse delay eu estou escrevendo, né, o valor, eu estou fazendo a varredura ao mesmo tempo, né? Então isso aqui é um pulinho do gato,
né? E a mesma coisa eu posso fazer aqui com o botão RB1 para decrementar, né? Então, se eu colocar o para decrementar aqui, eu posso colocar e x menos menos para decrementar, né? Por isso, gente, que eu criei o quê? Uma função chamada display. Por que você criou, professor, uma função chamada display? Senão eu teria que ficar repetindo esse código enorme aqui, ó. Vou ficar repetindo esse código enorme aqui várias vezes, né? Então meu código fica muito volumoso. Então eu criei uma funçãozinha para ficar resumido. Olha só como ficou bem enxuto o meu código. Tá vendo? Ó, vamos lá, vou compilar aqui. Reload. Ó, vou incrementar. 3, 4, 5. Vou decrementar. 3, 2, 1, 0. Vou incrementar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou decrementar. E assim por diante, né? Bom, parece que eu resolvi o meu probleminha aí para incrementar e decrementar, né? Só que é o seguinte, ó, ele fala, quando o usuário pressionar algum botão, dispare um som de notificação, né, de 300 milissegundos ligado e desligado, né? Então eu preciso disparar aí um botãozinho, eu tenho que criar aqui uma lógica, né? De 300 milissegundos. Então o meu delay, entre aspas, aí tem que ser de 300 milissegundos. Então toda vez que ele pressionar o botão, ele vai ter que chamar o buzzer. Gente, o buzzer está no pino, é o RC... Deixa eu lembrar, o buzzer está no pino RC1, tá? Então o buzzer está no pino RC1. Então eu vou chamar aqui o RC1 igual a 0, né, para saída, e eu já vou inicializar o meu buzzer desligado, né? RC1 igual a 0, tá? Bom, se são 300 milissegundos, gente, então 300 dividido por 4, vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó. 300 dividido por 4 vai dar 75. Então vou colocar aqui, ó, 75 vezes, tá? 75 vezes. Então como que eu vou fazer? Bom, a princípio eu vou começar ligando, dentro desse for eu vou fazer assim, ó. Quando eu pressionar o botão, automaticamente eu já vou ligar o meu buzzer. Olha só, incrementei e liguei o meu buzzer. Mas, professor, eu vou desligar quando o meu buzzer? Bom, aqui é menor que 75, né? 75. Bom, eu vou desligar, pressionei o botão, liguei meu buzzer, só que ele tem que ficar 150 milissegundos ligado e 150 milissegundos desligado, né? Então, vamos lá. Concorda comigo, se eu pegar esse número aqui, 75 dividir por 2, vamos colocar aqui 37. 37 vezes 4, aqui dá aproximadamente 150 milissegundos. Então, o que eu vou fazer aqui? Gente, se o meu i for maior do que 37, eu simplesmente venho aqui e RC1 e desligo o meu buzzer. Ou seja, eu estou fazendo as divisões baseado, né? Porque cada ciclo do display é 4 milissegundos, concorda comigo? Então, aqui ele vai dar aproximadamente 150 milissegundos. Olha lá, for maior que 150 milissegundos, ele desliga. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que ficou. Apertar o RB0. Ó. Vocês estão percebendo que está fazendo um barulhinho, né? Olha lá. Posso até aumentar, gente. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Porque 150 ainda ficou pouco. Então vou aumentar isso daqui para 40, vai? Não, 40 é pouco. Vou colocar 50 aqui. 50. Ficou melhor. Tá vendo, ó? Não sei se vocês estão escutando aí no vídeo, né? Mas toda vez que eu pressiono, ele faz um barulhinho, ó.
Tá vendo? Aqui no exercício, gente, eu pedi 150 ligado, 150 desligado, mas 150 ficou muito ruim. Então eu aumentei aqui para 50, tá? Então eu aumentei aqui para 200 ligado e 200 desligado, tá? Então vocês podem aumentar um pouquinho isso aqui. Vocês podem considerar isso aqui como 400, que seria 200 ligado e 200 desligado. Então eu aumentei um pouquinho aqui para ficar melhor, né? Porque aqui, pelo menos no som do meu computador aqui, ficou melhor com 400, né? É que no 300 milissegundos, na placa em si, o buzzer fica legal, né? É que aqui no computador é o som do computador, então eu tive que aumentar um pouquinho para ficar um sonzinho um pouco melhor aqui no computador, tá? Mas esse tempo aí é variável, vocês vão ter que ajustar ele conforme o computador de vocês, tá? Então eu tô incrementando e decrementando. Opa! Eu esqueci de colocar aqui para decrementar, né? Para decrementar eu tenho que colocar aqui também. Eu tenho que ligar o buzzer. Aí. Tem que ligar o buzzer. Olha lá. Certinho, tá? Bom, agora é o seguinte. Quando a contagem chegar a 9.999 e o usuário continuar pressionando o botão de incremento, o alarme sonoro deverá ser disparado, ou seja, 4 ciclos de 250 milissegundos, ligado e desligado, né? E o mesmo equivale para zero, ou seja, eu tenho que colocar uma regrinha aqui, que é o seguinte. Bom, se o usuário... Vamos começar com o decremento primeiro, tá? Vamos lá. O usuário pressionou o botão para decrementar. Ele só pode decrementar, gente, caso, né, o meu valor de X ele seja algo maior do que zero. Concorda comigo? Então ele só pode decrementar caso o meu valor de X seja maior do que zero. Caso o meu valor de X seja maior do que zero, tá? Ele só pode fazer o decremento aí, caso o meu valor de X seja maior do que zero. Se ele for igual a zero, eu tenho que colocar um alarme sonoro, né? Para informar para o usuário, olha, não tem sentido você querer decrementar um valor porque o display está zerado. Então eu vou colocar assim, ó. Presta atenção, vou colocar um if aqui. Vou colocar um if assim, dizendo assim, bom, enquanto o meu X, se você pressionar o RB1 e o seu X for maior do que zero, aí beleza, aí você consegue decrementar. Caso contrário, ou seja, o seu X não seja maior do que zero, aí, sinto muito, você vai ter que colocar um alarme sonoro, né? Vou até copiar aqui, se for, um alarme sonoro de 4 ciclos de 250 milissegundos ligado e desligado, né? Então a gente vai ter que fazer um ciclo aqui, ó. Vou ligar o display. Então vou fazer o seguinte, ó. Então eu ligo o meu buzzer. São 4 ciclos, né, de 250, então são 1000. Então aqui vai até 500, né? Porque 4 vezes 250 dá 1000. Então aqui vou colocar 4 ciclos de 250. Gente, para ficar fácil para vocês entenderem, ó. 4 ciclos de 250 milissegundos. Vamos entender aqui, ó. Então 250, vamos arredondar isso aqui para 300, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com ele ligado. Para ficar mais fácil, gente, vamos fazer assim, ó. Ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou pegar esse código aqui, tá? Que fez o alarme sonoro. E vou copiar ele 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Para não ficar confuso para vocês, ó. Olha só. Vou tentar decrementar. Tá vendo, ó? Ó, tentei decrementar. Ou seja, ele deu erro, né? Ó. Vou tentar decrementar, ele deu erro. Só que eu simplesmente copiei essa rotina aqui, que faz o bip 4 vezes. Só que o que vai acontecer aqui? Eu vou aumentar esse carinha aqui, jogar esse carinha aqui para 100. Eu coloquei aqui, gente,
o tempo em milissegundos, mas não vai respeitar tão bem assim no simulador. Então ignore um pouco o tempo. Vocês vão ter que controlar esse delay aqui baseado em testes, igual eu estou fazendo aqui agora. Então vou aumentar esse cara aqui para 80. Aqui eu vou colocar, bom, 80, então 160, 80, vamos colocar aqui, ó, 160, 80, aqui 160, 80. Esse tempo que eu especifiquei não ficou legal no meu buzzer aqui, tá? Fica legal na placa, mas no buzzer não ficou legal. Então eu aumentei um pouquinho o tempo, ou seja, o meu ciclo vai ser o quê? Bom, ligo durante um tempo, desligo durante outro tempo. Olha só. Vou tentar decrementar. Olha lá, tá vendo? Agora ele respeitou, olha só. Tá vendo? Deu 4 ciclos aí, certo? Ou seja, eu aumentei um pouquinho o valor do meu for e aumentei aqui um pouquinho do valor. Então assim, ele ligou, aguardou. Nesse caso aqui, se a gente for olhar, gente, é o seguinte, ó, 80 vezes 4 milissegundos, eu tô falando aqui de 300 milissegundos ligado, entendeu? Então ele vai fazer o quê? Bom, são 4 milissegundos vezes 80, então ele fica 320 milissegundos ligado, 320 milissegundos desligado, né? Eu aumentei um pouquinho, então posso até colocar aqui 150, vai? Vamos colocar aqui 150 e aqui 75, vai? Aqui 150 e aqui 75, vamos ver como fica, 150 e 75, 150... 75, 150, 75. Aí. Vamos ver como fica 150 e 175. Eu especifiquei um delay, gente, mas vocês vão ter que testar aí, porque o buzzer do computador tem uma frequência um pouquinho diferente do buzzer real, né? Então tem que ver um buzzer que fique case legal aí com o seu computador. Então vou tentar decrementar. Beleza, ficou legal. Então, o que vai acontecer aqui? Ligo o buzzer, aí começo, né, o meu for. Depois que o i chegou a 75, bom, se ele chegou a 75, então é a mesma coisa aqui, ó, 75 vezes 4 milissegundos, que daria 300 milissegundos, né? Depois que ele chegou a 75, ou seja, depois de 300 milissegundos, ele desligou. Vocês podem ver aqui que ele desligou. Para ficar mais fácil para vocês, o que eu fiz? Bom, isso aqui é um ciclo do delay. O que eu fiz? Eu copiei esse código, quantas vezes? 4 vezes, né? Copiei esse código 4 vezes, né? Ah, professor, eu consigo, por exemplo, colocar esse código aqui dentro de uma função para ficar mais fácil, né? Que eu estou vendo aqui que ele fica bem complexo, né? Eu consigo colocar ele dentro, por exemplo, de uma funçãozinha? Consegue, gente. Se você quiser, você consegue. Você pode vir aqui e criar uma segunda funçãozinha aqui, ó, chamada de void. Vou chamar void buzzer erro, tá? Ela é uma função que vai entrar com vazia, né? Ou seja, ela não vai ter nenhum argumento. E eu vou copiar todo esse código aqui, ó, buzzer erro, buzzer, ó. Vou pegar todo, deixa eu ver aqui, esse else, tá? Então vou pegar todo esse código aqui colocar aqui dentro, tá? Todo esse código eu vou colocar aqui dentro. Bom, vou fazer diferente, vou colocar um cara só desse, ó. Vou colocar um carinha só desse aqui dentro, tá? Olha só que jogada que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Vou organizar um pouquinho a indentação dele, né? Aí. Vou criar uma variável i aqui, dentro dele. Eu não vou chamar buzzer erro, não. Vou chamar só de buzzer, tá? Então, toda vez que eu quiser colocar o buzzer, ó, eu coloquei a rotina que faz o buzzer dentro de uma função, tá vendo? Então, toda vez que eu quiser chamar o buzzer, o que eu vou fazer, gente? Eu simplesmente, ó... Ah, professor, você quer chamar o buzzer? Então tá bom, se você quiser chamar o buzzer,
você vem aqui e coloca ele, ó. Você quer chamar o buzzer? Quero. Então você vem aqui e chama a função buzzer. Tá? Olha só como já resumiu o meu código aqui. Ficou bem melhor. E na hora que der algum erro, você vai executar o buzzer quantas vezes? 4, né? Então 4 vezes. Certo? Vamos testar? Deu um errinho aqui. Vou ter que colocar algo desse tipo aqui também. Vou ter que entrar com esse valor, gente. Não tem como. Vou ter que entrar com esse valor X. Vou chamar aqui, ó, X de buzzer, tá? Senão ele não vai aceitar, né? E aqui dentro do display vai ser o X buzzer. Ele não vai conseguir passar o parâmetro para cá, para a função display. Eu tenho uma função dentro de uma outra função. Então aqui o que vai acontecer? Ele vai chamar o buzzer X, né? Então X. Aqui também, buzzer X. Faltou um ponto e vírgula aqui. Aí, vamos testar? Vou incrementar 1. Olha lá. Está incrementando. Certo? Estou decrementando. Cheguei a 0. Né? Vou incrementar, tentar decrementar. Tá vendo? Ó, vou tentar decrementar. Tá vendo? Ou seja, eu simplesmente criei uma função aqui chamada buzzer, né? Essa função buzzer que eu acabei de criar aqui, gente, é aquela funçãozinha que tem aquele for, que vai ligar o buzzer, aguardar um tempo, que eu mostrei para vocês. Eu copiei aquele código do buzzer e coloquei aqui dentro dessa função. Só que eu tenho, dentro dessa função buzzer que eu acabei de criar aqui, eu tenho a função display que executa toda essa rotina aqui. Tá? Então, assim, eu tenho que passar um valor para essa função display. Então, bom, na hora que você estiver executando o buzzer, você vai mostrar que informação no display? A informação de X, né? Então, enquanto estiver tocando o buzzer, você vai mostrar a informação de X. Então, passa X para buzzer, né? Então, X vem para essa variável. X vai ser passado para a função display e dentro dessa função display esse valor de X buzzer vai ser passado para essa variável int valor e essa variável int valor vai respeitar esse processo todo aqui, né, do resto da divisão, tá? Se eu resumir aqui, gente, olha só como ficou meu código agora. Gente, o meu código é isso aqui, ó, basicamente, ó. Você já pensou, ó, toda vez que eu precisar repetir que tamanho que ia ficar meu código, olha só como ele ficou resumido, né? Então vamos lá. Se o meu x for maior do que 0, então ele vai decrementar e vai dar um buzzer, né? Apita, ou seja, decrementou. Caso o meu x não seja maior do que 0, quer dizer que o meu x é igual a 0. Bom, se é igual a 0 e o usuário está tentando decrementar, ele vai cair na condição do else. O else, ele tem que dar quantos alarmes sonoros aqui? 4 ciclos, né? Esses 4 ciclos, ó, é 1, 2, 3, 4, ou seja, vai dar 4 ciclos do buzzer aí. Olha só como ficou bem mais resumido, né? E aqui, gente, eu vou utilizar a mesma lógica, né? Concorda comigo? Ó, vou copiar esse código aqui do decremento e vou colocar esse código aqui no incremento, né? Esse código aqui vai ser a mesma ideia. Só que, bom, ele vai executar um incremento desde que o meu x seja menor que 9.999, né? Se o meu x for menor que 9.999, ele vai incrementar, né? Caso contrário, ele vai dar o alarme sonoro aí do buzzer, né? Olha só como ficou bem mais enxuto e bem mais organizado a minha programação aqui, tá? Gente, parece mais complexo, mas assim, sinceramente falando, gente, vai facilitar muito a vida de vocês aí, né? Ó, tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Parece que é mais complexo, gente, mas
quando você cria essas funções, né? Por que a gente cria uma função dentro da linguagem C? A gente cria uma função dentro da linguagem C, gente, para não ficar repetindo toda hora o código. Por quê, professor? Já pensou? Ó, toda vez que eu encontrar buzzer aqui, eu vou ter que repetir tudo isso, certo? E toda vez que eu encontrar display, eu vou ter que repetir tudo isso. Tá vendo? Então, olha lá, ó. Se eu encontrei buzzer, eu tinha que repetir isso mais isso, né? Olha quantas vezes eu ia ter que repetir isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes, gente. 11 vezes você ia ter que repetir todo esse código aqui dentro da função display, mas todo esse código aqui dentro da função buzzer. Na verdade, 10, né? 10 com total, né? 10 os dois e 11 vezes somente esse código aqui na função display. Então é legal, gente, vocês trabalharem com funções dentro do C++, justamente para resumir o código, né? Para ele não ficar tão complexo. E também quando você vai fazer algum debug depois, fica mais fácil, né? Você ter um código resumido do que você ter um código maluco, né? Igual esse daqui, como eu falei para vocês. Olha o tanto de coisa que tem, eu tenho que ficar repetindo 10 vezes, né? Então, gente, parece um bicho de 7 cabeças, mas assim, eu pedi para vocês assistirem esse vídeo, assistir novamente, se não entendeu, assiste novamente, porque vale muito a pena vocês trabalharem com o método de função, tá? O método de função vai resumir muito a vida de vocês aí e vai facilitar muito o dia a dia aí da programação em si, tá? E o pulo do gato que eu falei para vocês era esse. Vocês vão achar que é um pulo de uma onça, né? Não é nem pulo do gato, é pulo de uma onça, porque é um puta de um código. Mas, como eu falei para vocês, eu prometi que eu ia desenvolver aí a videoaula, né? De correção. E vou postar para vocês também esse código, né? Acho que vou mandar pelo próprio WhatsApp. Acho que fica mais fácil mandar pelo WhatsApp o código, tá? Aí vocês copiam do WhatsApp e tem esse código em mãos aí para estar desenvolvendo o exercício de número 12. Tá ok, gente? Se tiverem alguma dúvida a mais, por favor, entrem em contato, tá? Pode entrar em contato que eu ajudo vocês nesse sentido aí, tá bom? Forte abraço.